Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, vamos dar continuidade à sessão de Colossenses, no capítulo 3. Vamos abrir, então, as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. À medida que os irmãos encontrarem, vamos nos pôr de pé, em reverência à palavra do Senhor, aqueles que puderem. Aqueles que tiverem possibilidade. Vamos ler do versículo 18 até o versículo 21. Colossenses, capítulo 3, versículo 18 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Pai Santo, graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos como igreja diante de Ti, diante da Tua palavra. Nos conduz em santa reverência, Senhor. Opera no coração do Teu povo. Tu és a nossa esperança, Senhor. Aquele que trabalha, Senhor Deus, sem ter esperança que Tu, Senhor Deus, dê efetividade, fruto ao trabalho, trabalha em vão, Senhor. Aquele que vigia, Senhor Deus, se vigia pela sua própria força, Senhor Deus, desprezando que Tu é quem guarda, Senhor Deus, e protege, vigia em vão. Portanto, que nesta noite nós sejamos livrados, Senhor Deus, de termos o nosso coração endurecido, a nossa mente obscurecida por rebelião, Senhor Deus, por falta de propósito, por falta de reverência da Tua palavra. Livra-nos disso. Que haja quebrantamento, Pai, que haja confiança e expectativa em Ti, que Tu fale ao coração do Teu povo nesta noite, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos em Cristo e Te agradecemos. Amém e amém. Nós vamos tratar hoje dos versículos 18 ao 21, e o versículo 18 ao 20, até o final, meus irmãos, praticamente, vai tratar sobre o lar. Naquela época, os servos, eles compunham o lar, tá bom? Mas nós sabemos que hoje nós não temos os servos e a relação entre servos e senhores, a relação de trabalho, ela não segue o mesmo padrão que seguia na época de Paulo. Então, nós vamos dividir essa sessão no lar cristão, então no núcleo familiar de esposo, esposa, filhos, pais, tá bom? E nós vamos, então, apartar aqui servos e senhores para trabalhar em um momento oportuno, certo? Então, nós vamos iniciar hoje a sessão do versículo 18 a 21, que terá por título Funcionamento do Lar Cristão, habitando em harmonia para a glória de Deus. O funcionamento do lar cristão, habitando em harmonia para a glória de Deus. Como nós já estamos há 2 semanas sem visitar Colossenses, é importante lembrar o argumento central de Paulo aqui. Ele nos disse, olha, vocês são novas criaturas, vocês receberam uma nova natureza em Cristo Jesus. Essa natureza, portanto, ela se despe do velho homem, ela abandona o velho homem e ela se reveste, então, das virtudes que o Senhor nos concede em Cristo. E o propósito é sermos a imagem e semelhança do nosso Senhor. Né? Isso afeta a vida inteira, meus irmãos, e afeta também o lar cristão. É muito interessante notar o fechamento do Sermão do Monte. Se os irmãos lembrarem, o Sermão do Monte vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. E como é que o sermão é fechado? Com uma parábola. O Senhor diz que aquele que ouve as suas palavras e então as guarda é comparado a um construtor prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as suas palavras e não guarda é comparado a um construtor imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. E então, quando os ventos batem, quando a maré sobe, quando as ondas dão contra aquela casa, aquela que está na rocha, ela permanece, mas aquela que está edificada sobre a areia, ela se desmancha. Observe uma coisa interessante.
Jesus poderia ter utilizado qualquer outra construção ali, não é verdade? Ele poderia ter falado sobre lojas, ele poderia ter falado sobre edificações comerciais, ele poderia ter falado sobre outras construções que existiam ali em Israel. Mas o Senhor fala sobre: eu comparo o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E a casa ali, o termo, é exatamente o lugar onde a família habita. Tá? Então ele está dizendo, olha, um homem que vai edificar o lugar onde a sua família habita, ele deve ser prudente. O homem que vai edificar a sua casa, o seu lar, onde a sua família habita, ele não pode ser alguém que edifica o seu lar e a sua casa sobre areia, porque ele vai colocar a família inteira em risco. O Senhor finaliza, então, a ilustração do Sermão do Monte, falando para nós sobre como nós devemos proteger o nosso lar, como nós devemos edificar. O que é um homem prudente? Aquele que edifica o seu lar, o lugar onde a sua família habita, segundo os padrões do Senhor. Tá, meus irmãos? Então, nós precisamos entender o seguinte: o lar cristão, ele vai experimentar desafios. Tá? O lar cristão, ele vai experimentar ondas, vendavais, ele vai experimentar enchente, ele vai experimentar inimigos que irão se abater sobre ele. Mas a maneira como nós edificamos o nosso lar nos conduzirá ao sucesso ou à desgraça, nos conduzirá à estabilidade ou à ruína. Portanto, essa sessão que Paulo está trabalhando aqui sobre como deve funcionar o lar cristão é vital para que o nosso lar ele seja edificado de maneira a glorificar ao Senhor, ou que ele seja edificado de maneira a ter ruína. E é por isso que existem muitos lares em desgraça e ruína. Amém, meus irmãos? Nós vamos ver o padrão do lar cristão, então, em 4 pregações. Primeiramente, esposas submissas, maridos sacrificiais, filhos obedientes e pais discipuladores. Esposas submissas, maridos sacrificiais, filhos obedientes e pais discipuladores. Hoje nós daremos início, de acordo com a escrita da palavra do Senhor, com esposas submissas. Um lar cristão ele é formado por esposas submissas. Bom, versículo 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Eu preciso fazer um parêntese aqui, importante nessa pregação. Geralmente, quando nós falamos sobre lar cristão, e nós vamos tratar sobre a função de cada um, as pessoas dizem: as mulheres têm muita dificuldade com submissão. Minhas irmãs, vocês não estão sozinhas nisso. Na verdade, todos nós temos dificuldade com todas as ordenanças que estão aqui. As mulheres vão ter dificuldade com submissão, os homens vão ter dificuldade com liderança do lar, os filhos vão ter dificuldade com obediência, porque o pecado, ele traz rebelião. Se o homem se rebela contra Deus, quanto mais contra outros homens. É por isso que nós experimentamos de rebelião e desobediência, tanto em nível do lar, contra os pais, como em nível de igreja, contra os presbíteros, como em nível governamental, contra os governantes. A rebelião marca o coração humano. E nós vamos ver que os pais eles vão ter dificuldade em criar os seus filhos de acordo com o padrão do Senhor. Eles vão querer criar os seus filhos sem trabalho e vão criar os seus filhos do seu próprio jeito. O autor de Hebreus diz isso, que os nossos pais mundanos nos disciplinavam como bem eles entendiam, mas o Senhor não, ele nos disciplina sempre para o bem. Portanto, sim, irmãs, vocês vão ter dificuldade com submissão, e nós vamos ver o porquê disso, tá? A primeira coisa que nós vamos aprender hoje, o primeiro ponto dessa pregação, é que a submissão é um mandamento divino, tá? A submissão, ela é um mandamento divino, ou seja, foi o próprio Deus que estabeleceu o marido como líder do seu lar. Portanto, o dever de submissão diz respeito, primeiramente, obediência a uma lei divina. Vou repetir, submissão é um mandamento divino. Observem que Paulo aqui está dando um imperativo, ele não está dando uma opção. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Muitas mulheres, quando lidam com essa passagem, elas então tentam buscar alguma outra passagem que possa mitigar a questão da submissão. Poxa, mas não tem nenhuma passagem que modifique essa palavra, sujeição, submissão.
Na verdade, não. Vocês não irão encontrar nenhuma outra passagem que venha mitigar o mandamento de que a mulher deve habitar com seu esposo em submissão e sujeição. Muito pelo contrário, vocês vão encontrar passagens que lançam mais luz sobre esse assunto. Observem alguns textos que irão nos auxiliar nesta noite. Efésios 5 é o texto irmão a essa passagem, porque ele foi escrito também na prisão de Paulo em Roma. Abrem Efésios 5, capítulo 5, versículo 22 ao 24. Observem o que Paulo diz sobre esse mesmo assunto da sujeição. Efésios 5, 22 ao 24. Assim diz a palavra do Senhor. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Observem, então, que quando nós lemos a passagem irmã, a passagem de Efésios, nós vemos que Paulo lança ainda mais luz ou explica o que significa essa sujeição. E ele utiliza o termo cabeça, o marido é o cabeça da mulher. E para não restar dúvidas que ele está falando aqui sobre submissão e liderança e governo, ele diz o marido é o cabeça da mulher como Cristo é o cabeça da igreja. Quando Paulo fornece essa comparação, ele remove qualquer possibilidade da sua mente de que nós não estejamos falando sobre sujeição, como se nós não estivéssemos falando sobre governo e liderança, tá? E ele diz ainda mais que a igreja deve estar sujeita a Cristo, então a esposa também deve estar sujeita ao seu marido. A ilustração que Paulo utiliza aponta para o fato, meus irmãos, de que o homem foi posto pelo Senhor como líder do seu lar, líder da sua família e líder da sua esposa. Nós vamos observar o que essa liderança significa mais à frente, mas agora a verdade que você deve se concentrar é que a ordem de estar sujeita à mulher parte de um mandamento do Senhor. Portanto, descumprir o mandamento de sujeição é descumprir uma ordem do próprio Deus. Descumprir o mandamento de sujeição é descumprir uma ordem do próprio Deus. Outros textos importantes que vamos auxiliar esta noite é 1 Coríntios, capítulo 11. Abra lá, na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o versículo 7 ao 12. Primeira Coríntios 11, do 7 ao 12. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ele ser imagem e glória de Deus. O coroa aqui também, tá? Mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Paulo, portanto, diz que o marido, ele representa a glória do Senhor, assim como a esposa representa a glória do marido. E ele diz, olha, há uma sujeição, há um sinal de autoridade. O lar, então, tem o marido e a esposa é a sua coroa, é a sua glória, mas ele tem autoridade. E a maneira como a esposa se porta testemunha da autoridade do seu esposo ou não no lar. Ela é a sua coroa ou a sua vergonha. Ela é um testemunho de que, de fato, há liderança no lar, ou ela é um testemunho de que, de fato, aquele lar está desordenado. E é por isso, então, que Paulo diz isso aos Coríntios. Ele aponta lá para a criação, e ele diz, o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Ele nos mostra, então, que no princípio já havia um propósito do Senhor na maneira como ele organizou o lar. 1 Timóteo, capítulo 2, é um outro texto importante sobre a ordem da criação. 1 Timóteo, capítulo 2, vamos ver os versículos 11 ao 15. 1 Timóteo 2, do 11 ao 15.
Paulo, então, nós vimos na pregação do domingo passado, está dando um padrão para a igreja, um padrão pelo qual a igreja ela deve ser conduzida. 1 Timóteo 2, de 11 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Então observe que quando Paulo vai falar sobre a relação entre homem e mulher, quando Paulo vai falar sobre a relação e a ordem no lar, a submissão, a autoridade, ele aponta isso para a criação. Ele diz, olha, quando nós olhamos para a criação, nós vemos que esse modelo foi instituído lá. Se nós temos problemas com isso hoje é por causa da queda, mas não foi assim que o Senhor elaborou as coisas desde o princípio. Vamos até Gênesis, no capítulo 2, meus irmãos, e nós vamos observar como isso é um mandamento desde o início, é um padrão estabelecido na criação. Vamos usar bastante a Escritura hoje, viu? Em termos de quantidade de textos. Então, esteja com a sua Bíblia aberta. Gênesis capítulo 2. Observem, meus irmãos, o capítulo 2, versículo 18 ao 25. Aqui nós temos a formação da mulher. Gênesis 2, 18 ao 25. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele lhes desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Observe então o relato da criação. O Senhor forma primeiro Adão, e isso é inquestionável aqui, testemunhando o que Paulo disse. Paulo não trata de Gênesis como fictício, mas sendo real, e nós cremos dessa maneira também. E o que acontece, meus irmãos? O Senhor traz então todos os animais para que Adão nomeasse. Adão nomeia todos os animais, e então ele percebe uma coisa, ele estava só. Ele estava só em que sentido? Ele não tinha para ele uma auxiliadora, ele não tinha ninguém semelhante a ele entre os animais. E o Senhor então faz Adão perceber isso. A percepção de Adão aqui, ao olhar para os animais e perceber que estava só, no sentido de que não havia nenhum outro semelhante a ele, nos mostra, meus irmãos, que o homem ele é o único criado à imagem e semelhança de Deus. Ele percebe que não há ninguém com a mesma dignidade, não há ninguém semelhante a ele, a mesma dignidade, valor e propósito. E então Deus diz que ele não tinha uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E Deus então cria a mulher e cria para ele então uma auxiliadora idônea ou uma ajudadora adequada. E existe aqui uma pergunta que poucas pessoas fazem a esse texto. A mulher é auxiliadora de quê? Qual é a função da mulher enquanto auxiliadora? Ela auxilia ou ajuda o homem em quê? Ela segura a prateleira enquanto ele fura? Isso é uma demonstração de ajuda. Mas essa pergunta é importante aqui. E o que nós esquecemos é que o Senhor deu mandamentos para o homem em Gênesis. O Senhor deu para os homens o mandamento em Gênesis 1, 27, por exemplo. Observem. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou,
homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui nós vemos duas ordens dadas ao homem. Primeiramente, se multipliquem e encham a terra, povoem a terra. Qual é a segunda ordem que o Senhor dá? Sujeitem a terra. Trabalhem na terra de maneira que toda ela esteja sujeita diante do Senhor. E quando nós olhamos mais à frente, nós vemos que essa procriação, essa multiplicação, meus irmãos, esse enchimento da terra se dá no contexto do casamento. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Uma outra coisa que fica estabelecido no capítulo 2, versículo 1 é: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. O Senhor ordena para o homem: encha a terra, sujeite a terra, portanto, cultive nela, crie, desenvolva, domine a terra. E então você trabalhará em 6 dias e um dia você renderá glória ao nome do Senhor e cultuará Ele. Deus santificou o sétimo dia. Nós temos um mandato de procriação, nós temos um mandato cultural, nós temos um mandato de louvor e adoração ao Senhor. O homem deveria multiplicar e encher a terra, o homem deveria sujeitar a terra para a glória de Deus, o homem deveria louvar ao Senhor e encher toda a terra de glória e de louvor para Deus. É nisso que a esposa, então, é uma auxiliadora idônea. Essas ordens, esses mandatos, eles não poderiam ser cumpridos sem a mulher. Portanto, o Senhor, ele dá a ordem para o Adão, ele diz: olha, multiplique-se. Como é que Adão ia se multiplicar sem mulher, irmãos? Como é que Adão ele iria sujeitar a terra sem a sua esposa? Como é que Adão ele então iria conduzir uma geração em adoração ao nome do Senhor? Isso não seria possível. Portanto, quando o texto diz que o Senhor fez a Adão uma auxiliadora que lhe fosse idônea, ele está dizendo: Adão, eu provi para você uma auxiliadora de igual dignidade que irá se unir a você para que você então cumpra as ordens e o propósito para o qual você foi criado. A humanidade cumpre o seu propósito para o qual foi criado, de glorificar ao Senhor, quando o homem e mulher trabalham juntos e nos padrões que o Senhor estabeleceu. O Senhor não estabeleceu sua ordem, ele estabeleceu como deveria ser feito. Ele é o cabeça, ela é a auxiliadora, iguais em dignidade, distinto em funções e papéis. Para que o objetivo seja alcançado, para que a ordem seja cumprida, o homem é a cabeça e a mulher a sua auxiliadora idônea. Sem submissão, essas ordens não serão cumpridas. Sem submissão, uma desobediência expressa ao mandato do Senhor. Sem submissão, meus irmãos, os objetivos do Senhor para nós, enquanto humanidade, eles não podem ser cumpridos. A mulher, portanto, ela é uma auxiliadora idônea do homem, para que então o propósito da glória do Senhor sobre a terra seja cumprido. Andreas Kostenberg, ele faz uma colocação muito interessante aqui. Ele diz: Gênesis 2 não ensina que ela pode simplesmente atuar como ajudadora quando assim desejar, mas que a função de servir como ajudadora resume o motivo de sua existência em relação ao homem. Ser ajudadora do homem é o propósito para o qual a mulher foi criada no que diz respeito à sua condição de esposa. Obviamente, como ser humano que compartilha a imagem de Deus, a mulher foi criada para glorificar e servir a Deus. Mas no que diz respeito ao casamento, deve fazê-lo dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus para o relacionamento entre marido e mulher. Amém? Nós temos uma aplicação aqui. Deus estabeleceu a liderança masculina no lar. Isso já ficou mais do que provado no texto bíblico. Portanto, a mulher, existe uma forma de saber se você está sendo sujeita ao seu marido ou não. Existe uma forma de você saber se você está sendo sujeita e obedecendo ao Senhor no seu lar ou não. Sabe qual é? Existe quantos líderes na sua casa? Essa é uma pergunta que você precisa fazer.
quando as pessoas se aproximam do seu lar, quando as pessoas se aproximam do seu relacionamento com o seu esposo, quantos líderes tem na sua casa? Deus estabeleceu uma liderança, Deus estabeleceu um cabeça, Deus estabeleceu um homem para poder conduzir e a esposa como auxiliadora. Portanto, você quer saber, mulher, se você está sendo de fato submissa ao seu esposo, a primeira pergunta que você deve fazer é: no nosso lar existem quantos líderes? Quantas cabeças? Um corpo com duas cabeças é uma aberração. Um lar com duas cabeças também é uma aberração que quebra o padrão do Senhor. Portanto, se o seu lar tem duas cabeças, você está falhando miseravelmente em obedecer aos propósitos do Senhor. Você está tornando a liderança do seu esposo algo insuportável. Liderar para os propósitos de Deus já é pesado. Cumprir esses mandatos que o Senhor deu a Adão, e ele é o responsável, homem. Você é responsável. Você é responsável por procriar e criar uma geração para a glória de Deus. A sua esposa, ela é a sua auxiliadora idônea. Mas isso é pesado. Cumprir uma adoração no lar, cumprir o ensino, o pastoreio dos corações é pesado. Portanto, quando a mulher ela é alguém insubmissa, ela não se torna ajudadora, ela se torna em uma atrapalhadora. Ela é aquela que derruba com as mãos. Ela é aquela que, ao invés de edificar e ajudar a edificar, ela derruba com as mãos. Ela torna servir ao Senhor, ela torna conduzir a casa, quando ela despreza a ordem de submissão, algo extremamente pesado, algo extremamente dificultoso. Ela é alguém que se opõe, então, ao cumprimento dos propósitos do Senhor. Porque ele só vai ser cumprido, entenda isso de uma vez por todas, quando o lar obedecer os padrões de Deus. Deus não abençoa a desobediência. Deus não abençoa a deformidade. Deus não abençoa aquilo que vai em afronta à sua glória e à sua lei. Portanto, pergunte para você, quantos líderes há na sua casa e quem é esse líder? Após vermos então que a submissão ela é um mandamento do Senhor, é uma ordem dada por Deus, é o padrão da criação que o Senhor estabeleceu, e o crente, portanto, deve retornar a ele, nós precisamos saber o que é o significado de submissão. O que submissão significa? Vamos voltar ao texto, então, de Colossenses, no capítulo 3. Vamos ver o versículo 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. A palavra aqui é sujeição, subordinação, submissão. Isso significa colocar-se sob algo. Nesse caso, sob a liderança do marido, do seu esposo, tá? Do seu próprio esposo. Observe o que o texto diz. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Ou seja, mulher, diferentemente do que o feminismo pinta, não é qualquer Zé Ninguém da rua que você vai ter que se sujeitar. Você não é chamada para isso. Tá? A Escritura está dizendo que você deve submissão e sujeição ao seu próprio marido. Quando você vai casar, você tem que saber isso. Porque significa que você está assumindo um compromisso diante do Senhor de ser liderada pelo seu esposo. Hoje em dia nós temos votos enormes, né? As pessoas chegam no casamento e elas trazem às vezes um fichário escrito para poder ler ali. E poucos desses fichários consistem em entender qual é o seu papel e assumir o compromisso diante das pessoas de que você está assumindo se submeter ao marido que o Senhor deu para você. Submissão significa sujeitar-se a algo, colocar-se sob a liderança de alguém. Toda a submissão, meus irmãos, consiste em ser liderada, estar sob a autoridade, estar sobre o governo, estar sobre a condução de alguém. E a palavra governo é exatamente a palavra que Paulo utiliza em 1 Timóteo 3 para os presbíteros e diáconos da igreja. No versículo 4 de 1 Timóteo 3, ele diz: o presbítero deve governar a sua casa. No versículo 12, ele diz que o diácono sujeite, ou governe, lidere bem a sua própria casa, porque eles irão conduzir a
casa do Senhor. Observem, meus irmãos, que, portanto, o termo submissão consiste sujeição, consiste subordinação, consiste sim em que há um governo, uma autoridade constituída e uma liderança sobre a qual a mulher está debaixo. Tá? Esse é o termo. E em que a mulher deve se sujeitar? É uma outra pergunta importante. Tá? Nós já vimos que a mulher deve se sujeitar, que a palavra sujeição e obediência são palavras distintas, mas elas caminham juntas. Tá? E em que a mulher deve se sujeitar? Efésios 5:24. Em tudo. Tá? Abra em Efésios 5:24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Ou seja, a submissão, minhas irmãs e meus irmãos, não consiste em um acordo em que o esposo ele é líder em algumas áreas do lar, você lidera outras áreas do lar, e então vocês definem, de acordo com o seu casamento e o seu querer, no que vocês irão liderar cada um em sua casa. A Escritura é clara. A sujeição tem a extensão total. O lar inteiro, a família como um todo será governada por um líder, por uma autoridade. Em tudo. Se trata de um estilo de vida. O sentido aqui é um padrão, é um estilo de vida do lar. Há um cabeça que deve conduzir o lar para a glória de Deus. Portanto, a mulher ela está sob a condução do seu marido em todas as coisas, até que a morte os separe. É óbvio, meus irmãos, que o termo que Paulo utiliza aqui é no Senhor. Se sujeite em seu próprio marido como convém no Senhor. Mulher, se sujeite em tudo ao seu marido como convém no Senhor. Implica que se o marido der à sua esposa uma ordem pecaminosa, se o marido der à sua esposa uma ordem que extrapole os limites da sua autoridade sobre a dignidade da sua esposa, ele perde a sua força de autoridade. Porque a esposa deve se sujeitar ao seu marido em tudo como convém no Senhor. Ainda que deva ser mantida a honra, a desobediência nesse caso, ela é permitida, porque a obediência a Deus importa primeiramente obedecer ao Senhor. Não significa de forma alguma ter um tirano sobre você, não significa que você é propriedade do seu marido ou que você está sujeito a qualquer custo. Nós estamos falando sobre crentes, sobre o marido que recebeu o mandamento de governar com amor para a glória de Deus. Mas as ordens para o cumprimento desse propósito no lar parte do Senhor e parte da liderança do esposo. Então, minhas irmãs, nós precisamos entender que o seu esposo não pode obrigar você a se sujeitar. Isso é algo que as mulheres precisam entender. Se você é alguém submissa, só existe uma coisa que seu esposo pode fazer: orar ao Senhor, ensinar você e chorar. A submissão ela é uma ordem divina. Ela não tem como ser imposta pelo esposo. É por isso que o Senhor diz que a mulher rixosa ela é um amargor, ela é motivo de lágrimas para o seu esposo, ela é motivo de vergonha. Porque, minhas irmãs, ou você se une ao seu esposo no padrão de Deus para poder glorificar o nome dele, ou então a sua insubmissão vai trazer consequências terríveis para o seu lar. Vão trazer consequências de conflito, de briga, de desgaste. Ou o seu lar experimenta as bênçãos da submissão ou a desgraça da insubmissão. A insubmissão consiste em quê, pastor? Como eu posso saber se eu estou sendo insubmisso ou não? É todo ato ilegítimo de oposição ao governo do seu esposo no lar. Insubmissão é todo ato ilegítimo de oposição ao governo do seu esposo do lar. Essa insubmissão ela pode ser explícita e violenta ou sorrateira e manipuladora. Entenda isso. Você pode ser alguém que fala de maneira pacífica. Você pode ser alguém que, quando o seu esposo tenta governar, você tem uma voz mansa, um jeito lânguido, melancólico, mas ainda assim extremamente rebelde, pirracenta, não se sujeita, atrapalha a condução do lar, é um imbróglio. Portanto, as pessoas confundem às vezes personalidade com submissão. Existem mulheres que podem falar mais e ter um coração muito mais quebrantado. Existe uma oposição que é
explícita, que é extremamente violenta, existe uma insubmissão que é cheia de confusão, mas existe uma insubmissão que ela é manipuladora, ela é sorrateira, ela não se sujeita, ela modifica o ambiente do lar para que o seu desejo seja feito. Quando isso acontece, há descumprimento da lei do Senhor. Não interessa como você criou o método de descumprir a ordem divina. O importa é que ela está sendo desobedecida. Se você não se sujeita à liderança do seu esposo, se você não se sujeita ao governo do seu esposo no lar, você não está cooperando com ele para que o Senhor seja glorificado, mas está sendo alguém que descumpre o mandamento do Senhor e traz desgraça à sua casa. Portanto, submissão significa exatamente o que você pensa. Não pense que quando nós falamos sobre o conceito de submissão, a gente pensa que você não sabe o que é submissão. Não, nós sabemos que você sabe o que é. Difícil é exatamente aceitar o significado de submissão. Saber sobre governo, liderança, autoridade, sujeição, são termos que geralmente, por causa do pecado, não querem descer para o coração. O nosso terceiro ponto é o propósito da submissão. O propósito da submissão. Nós vemos um pouco disso já em Gênesis. O Senhor deu ordens para o homem. O Senhor ordenou qual é o propósito da humanidade. Glorificar o nome dele, enchendo a terra de uma geração que louva o seu santo nome. E, portanto, o primeiro propósito da submissão é a glória do Senhor. Observem que Paulo diz às mulheres em Colossenses 3,18: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Quando a esposa, então, ela cumpre a ordem do Senhor, quando a esposa se une ao seu esposo para esse propósito de que Deus ele seja glorificado, para que os mandatos que o Senhor nos deu, enquanto criaturas dele, sejam cumpridas, Deus é glorificado. Esse é o primeiro motivo que você tem, irmã, para poder se sujeitar. Porque Deus mandou, mas não só por isso, porque por meio da sua sujeição, Deus é glorificado. O nome dele é exaltado. O mundo é afrontado, porque o padrão deles é caído. O padrão deles é exatamente o que a serpente subverteu no Éden. Ela não se dirige a Adão, ela se dirige a Eva, ela subverte a ordem da liderança, ela subverte a ordem de como o lar deve funcionar. E o mundo são filhos da serpente, eles vivem segundo o padrão no lar da serpente. Lar onde mulheres são briguentas, enganadoras, onde homens são passivos ou tiranos, onde filhos são desobedientes, onde pais criam seus filhos de acordo com a sua vontade, mas não para a glória de Deus. O mundo segue esse padrão, nós não. Nós não. Nós estamos falando só sobre as mulheres, estamos apenas iniciando. Mas entenda, irmã, se você deseja o padrão do Senhor para o seu lar, se você deseja que Deus seja glorificado na sua feminilidade, você deve se submeter ao padrão feminino de que o Senhor estabeleceu para você. E a glória dele é o seu primeiro propósito. Lembre-se, submeter-se à autoridade do seu esposo consiste em glorificar, honrar, louvar ao Senhor por meio da sua vida. O segundo propósito, meus irmãos, maravilhoso, é que você reflete ou manifesta o Evangelho de Cristo por meio da sua sujeição. Observe o que Paulo diz em Efésios 5, que o marido ame a sua esposa como Cristo ame a igreja, mas que a esposa esteja sujeita ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo. Nós vemos que o propósito do Senhor no casamento é apresentar, é refletir, meus irmãos, o relacionamento de Cristo com a sua noiva, de Cristo com a sua esposa. Quando há sujeição no lar, você representa a igreja na sua casa. Você ensina para os seus filhos que você está sujeita primeiramente a Deus e por isso então você se sujeita ao seu esposo. Quando nós estamos falando, meus irmãos, sobre manifestar a glória do Senhor, o relacionamento, o casamento, uma mulher submissa, ela representa a igreja de Cristo, a noiva de Cristo na sua casa. Ela prega o evangelho para os seus filhos, ela prega o evangelho para os seus vizinhos. O Senhor determinou um papel para ela e ela, portanto, é chamada bem-aventurada, alguém que desfruta do favor e do agrado de Deus.
Dessa maneira, ela serve ao Senhor por meio da sua submissão. Ela glorifica o Senhor no lar. O cântico de Adão lá no Éden é repetido. Senhor, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela é uma bênção, ela é uma dádiva, ela é uma auxiliadora sem a qual o cumprimento dos teus propósitos, Senhor Deus, não seria possível. Portanto, irmãs, batalhem por isso. Batalhem para edificar os seus lares. Batalhem para estimular a liderança do seu esposo. Seja alguém mansa, alguém que estimula, alguém que demonstra cuidado para com aquele que carrega o peso de liderar você. Seja ou haja no seu lar de maneira que seu esposo agradeça a Deus pela sua vida. E não se arrependa amargamente de ter casado. Para que ele agradeça a Deus pela sua vida e aconselhem outros jovens e digam: o casamento é uma bênção. Glória seja dada ao Senhor pela minha esposa. Ao invés de eles dizerem: rapaz, tu vai te meter em casamento? Você não sabe o que eu tenho experimentado. É óbvio que nenhuma condição eles devem dar esse conselho maldito, mas entenda. Faça com que o seu esposo glorifique ao Senhor e louve ao Senhor pela sua presença no seu lar. Viva dessa maneira, irmã, de você ser considerada bem-aventurada, louvada pela sua casa, como a mulher de Provérbios 31. Ela é uma mulher virtuosa, no qual seu esposo, seus filhos, os vizinhos, eles dizem: olha, tu és abençoado pelo Senhor, porque Ele te deu uma mulher valorosa, uma mulher virtuosa. A mulher rebelde e insubmissa, ela é chamada na Escritura de louca. Ela é aquela que derruba, Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a louca derruba com as mãos. Ou seja, enquanto o lar está tentando se organizar, ela não coopera para isso. Ela é rixosa, ela é briguenta, ela derruba as coisas com a mão na sua loucura. Provérbios 21, versículo 9. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Melhor morar no telhado. Você já imaginou você morar no telhado? Tem homens que não desejam nem voltar para casa, porque o ambiente é de total desgraça e perturbação o tempo inteiro. O provérbio diz que é melhor você subir e ir para o telhado morar do que você ficar no conforto da sua casa com uma mulher briguenta. Provérbios 21, 19, melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa na própria casa. Portanto, que não seja essa a sua realidade do seu lar, irmão. Batalhe em Cristo, no poder do Senhor, para a glória e louvor do nome dele. Que se há problemas no seu lar, você esteja cooperando para saná-los e não seja eles. Que Deus dê graça a você. É possível em Cristo Jesus. Por fim, vamos falar sobre os problemas da submissão, sobre aquilo que afeta ou impede ou batalha no coração da mulher para que ela não se submeta ou tenha problemas com a submissão. Primeiramente, o pecado, irmãos. Esse é o primeiro motivo pelo qual há desafios em relação à submissão. Observe que em Gênesis 3 nós vemos a queda e o relacionamento de homem e mulher foi afetado pelo pecado. O homem que nós vimos louvando no capítulo 2 é o homem que entrega a sua mulher para ser punida e diz: Senhor, a mulher que tu me destes, ela é o problema aqui. E o Senhor então lança uma maldição sobre homem e mulher. E ele diz: o teu desejo será para o teu marido. Ou seja, continuamente essa rebelião, essa insujeição vai estar no teu coração, mas ele te dominará. Portanto, o relacionamento mundano, caído, ele é marcado por conflitos no lar. O relacionamento mundano e caindo segue o padrão da serpente, de inversão, desgraça, briga, meus irmãos, confusão. Homens que são castrados em casa, mulheres que assumem a liderança e sentem o peso disso, experimentam de ansiedade, depressão e tantos outros problemas por causa do fardo de carregar e conduzir as suas famílias, apesar de um homem que é passivo ou um tirano. Nós vemos que muitos problemas no lar, na verdade todos eles, são gerados pelo pecado. Portanto, o primeiro desafio que a mulher vai ter é por causa da natureza do seu coração. Mas, minhas irmãs, glória seja dada a Deus. Você é uma crente. Você foi redimida em Cristo. Lembre-se do argumento de Paulo em Colossenses. Você recebeu uma nova natureza no Senhor. Você recebeu uma nova natureza em Cristo. Você recebeu a natureza de uma filha de Sara, que pode sim obedecer ao Senhor. Você recebeu um coração que se sujeita a Deus. Portanto, a submissão é possível para você. Talvez você tenha sido ensinado pela sua mãe com frases como
Conquiste a sua autonomia, conquiste a sua liberdade para que você não dependa de homem. Talvez você tenha sido criado pela sua mãe com uma visão feminista acerca do casamento, com visões malditas. Talvez você tenha recebido essa criação no seu lar. Em Cristo é possível que a sua mente, a sua vida, a sua prática como mulher seja redimida, irmãs. Cristo morreu para gerar em nosso lar um padrão agradável a Deus, que reflete o relacionamento dele com a sua igreja. Não se esqueça disso. Portanto, ore, clame ao Senhor. Observe aonde esse pecado mais afeta a sua vida, como ele é mais despertado, o que mais estimula ele. Coloque aos pés de Cristo. Ele esmagou a cabeça da serpente, para que as obras do pecado do diabo fossem desfeitas. Portanto, irmã, confie em Cristo, é pela força dele, não é pela sua. Você deve se sujeitar ao seu esposo como convém no Senhor. Lembre-se disso. O pecado ele irá sim operar no seu coração e vai trazer dificuldade para você exercer a sua feminilidade cristã, mas você está redimida em Cristo. Você é uma nova mulher, uma nova criatura no Senhor. A outra dificuldade que você irá encontrar está na Epístola de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3. Abra lá. Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Atentem, minhas irmãs e meus irmãos. 1 Pedro 3, 1. Todos acharam? Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. É muito interessante que Pedro aqui ele está dizendo para a mulher como se portar no dia a dia no seu lar. Ele fala sobre modéstia, ele fala sobre mansidão, ele fala sobre submissão, fala sobre honestidade, fala sobre beleza interior, virtude e piedade. Mas no final ele diz, olha, irmãs, outras mulheres já experimentaram isso, elas são testemunhas de que é possível. Vocês estão unidas a elas, as santas mulheres do passado, que cumpriram o seu propósito em meio a quedas, a pecados e a erros, sim, mas elas são reconhecidas como mulheres santas do Senhor. Portanto, se submetam, ou esperem em Deus como elas esperaram. E vocês são a parte mais frágil, mas vocês são co-herdeiras da mesma graça divina, o que ele vai dizer no versículo 7 para os homens. Mas observem, meus irmãos, que no final ele diz, pratiquem o bem, não temendo perturbação alguma. A palavra perturbação aqui significa alguém que treme de medo. A palavra perturbação alguma aqui, ela poderia ser traduzida como não temendo nenhum terror ou apavoro. Nós não sabemos o que Pedro está dizendo, minhas irmãs, em termos objetivos ou específicos. Essa era a palavra que eu queria. Mas ele está dizendo que, no exercício da feminilidade cristã, o medo vai ser um desafio para você, mulher. E entenda, uma coisa que o pastor Ben Carson, ele fez uma consideração muito importante sobre esse assunto no módulo que nós tivemos agora em Recife. E ele diz que diversos medos podem afetar uma mulher no exercício de ser uma mulher piedosa e submissa. Alguns que ele lista. Medo de calúnias e zombarias dos ímpios em virtude do seu padrão, que é contrário ao mundo. Parentes que irão zombar de você, dizendo que você está desperdiçando a sua vida.
Estão dizendo que você está seguindo um padrão que não é o padrão que as mulheres estão seguindo. Essas zombarias dos ímpios, então, é um medo que você pode ter que enfrentar. Solidão, às vezes, em trabalhar em casa, isolada da parte do mundo exterior, dos programas que você vê outras mulheres que aparentemente vivem em entretenimento sem família e experimentam. Você pode sofrer medos com dificuldades financeiras na sua casa, com a provisão do seu esposo. Você pode ter tentações de que está perdendo, desperdiçando a sua vida ao se dedicar à sua família. Você pode sofrer ataques constantes do diabo para que você duvide. E quando esse medo toma o coração da mulher, ela é tentada a fazer o quê? Tomar as rédeas na sua própria mão. Ela é tentada a desobedecer para poder se proteger. Quando esse medo toma o coração, ela vai então ser tentada ao ponto de seguir o caminho da desobediência, da insubmissão, da rebeldia ao Senhor. E Pedro está dizendo, não tema ao ponto de abandonar o padrão de Deus para você, mulher. Não tema ao ponto de decidir fazer as coisas do seu jeito. Não tema ao ponto de rejeitar a vontade de Deus para vocês. É isso que Pedro está dizendo. Não permita que o temor tome o seu coração. Faça como Sara fez. Espere em Deus, aguarde no Senhor. Ele é o seu protetor. Ele protegeu todas essas irmãs do passado. Ele protegeu Sara, ele protegeu Rebeca, ele protegeu Raquel, Lia. Ele salvou e redimiu Raabe e inseriu ela na linhagem do próprio Messias. Nós vemos o Senhor cuidando das suas filhas ao longo de toda a Escritura. O que nós vemos é que mulheres submissas, elas são honradas, elas são lembradas, elas são testemunho de fé na Escritura, daquelas que por meio da graça de Deus foram instrumentos de auxílio para que os seus esposos glorificassem a Deus, para que o seu lar glorificasse a Deus. Mas mulheres como Jezabel são lembradas até o fim em Apocalipse, como mulheres loucas, destruidoras, mulheres perversas, que então obtiveram o quê? Morte. Ela era uma rainha. Ela mandava em Acabe. Se você lê a história em 1 Reis 17, até o final do ministério de Elias e parte do ministério de Eliseu, você vai ver que Jezabel tinha poder, tinha domínio, ela fazia o que queria, ela mandava em Israel. E o que ela experimentou? Condenação, desgraça, morreu de maneira sanguinolenta, de maneira desgraçada. Mas Sara, Rebeca, Raquel, Lia, Maria, todas as mulheres piedosas e submissas foram instrumentos da graça de Deus para que o nome dele fosse glorificado. Portanto, lembrem delas, minhas irmãs, e não temam. O Senhor é o Deus de vocês. Submetendo-se ao Senhor e, portanto, exercendo a feminilidade bíblica no seu lar, você será reconhecida como mulher virtuosa e bem-aventurada por causa do sangue de Cristo Jesus. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, Pai amado e bendito, graças nós te damos, Senhor Deus. Nós suplicamos a Ti nesta noite que ensine os nossos corações, Senhor. Que ensine aos homens, Senhor Deus, a como estimular as suas esposas por meio da Escritura, Senhor, por meio do ensino, mostrando a elas como é necessário que elas vivam como mulheres piedosas, Senhor Deus, no lar. Que Tu ensine as irmãs esta noite, Senhor Deus, nessa primeira porção, Senhor Deus, sobre o funcionamento do lar, como é bela a submissão, como é agradável a Ti, como ela é o meio pelo qual os Teus propósitos eles são manifestos, obedecidos, Senhor Deus, são executados pelas famílias, Senhor Deus, como é vital, Senhor Deus, porque elas são auxiliadoras idôneas, sem as quais, Senhor Deus, os propósitos que Tu ordenaste para nós, Senhor Deus, os mandatos que Tu nos deste, Senhor Deus, não seriam cumpridos. Por isso, Senhor Deus, Tu une homem e mulher, Senhor, para que Teu nome seja glorificado. Portanto, Senhor Deus, é necessária a compreensão, Senhor Deus, de que a submissão é um mandato Teu, uma ordem Tua, de que ela tem o significado, Senhor Deus, de ser conduzida de acordo com os padrões que Tu estabeleceste desde o princípio,
que o propósito disso é a tua glória, é honrar, é louvar a ti, é apresentar o evangelho, Senhor, e que tu cuidarás, Senhor, de cada mulher obediente, piedosa e santa, Senhor, e as usará como grande instrumento, Senhor Deus, de manifestação da tua graça, da tua sabedoria, da tua glória e do teu poder. Essa é a promessa, Senhor Deus, que está sendo feita às nossas irmãs. Enquanto, Senhor Deus, vozes concorrentes prometem, Senhor Deus, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida de um mundo que passará, tu garantes a elas, Senhor Deus, serem co-herdeiras uma herança eterna, Senhor. Estarem alicerçadas em Cristo, serem usadas como instrumento de manifestação do teu poder e da tua graça. Que isso seja verdade em cada irmã da nossa igreja, Senhor. Que cada uma delas busque ser reconhecida como uma mulher virtuosa, Senhor. Que ela seja louvada, ó Senhor Deus, como uma mulher prudente, sábia. Tu sabe o desafio de cada irmã, tu sabe o desafio no lar, Senhor Deus. Tu sabe, Pai, os temores, os pavores que têm se aproximado do coração delas. Liberta, Senhor Deus, nesta noite, nós suplicamos. Edifica, transforma, abençoa, Senhor Deus. Dá força, Senhor Deus, nesse combate e nesse exercício tão maravilhoso, Senhor Deus, de ser mulher de acordo com os padrões da tua palavra. É o que nós imploramos a ti em Cristo e desde já te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Nesse